Boa noite, graça e paz, tudo bem, gente? Bem. Que ânimo de vocês, estou muito animado de estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje nós estamos na nossa segunda aula de hermenêutica. Passa o slide para a gente, por favor. Aula número 2, nós vamos tratar da contextualização histórica e cultural. Qual é o objetivo da nossa aula hoje? Aprender a contextualizar historicamente e culturalmente os textos bíblicos. Lembra que eu falei na primeira aula que quando você for interpretar um texto bíblico, você precisa pelo menos conhecer o que aquela pessoa que está escrevendo, ou a história da pessoa de quem está sendo escrito, em que momento ela vivia, qual que era o costume daquela sociedade, qual que era, vamos dizer assim, a cultura da sociedade. Lembra que eu sempre falei isso para vocês na primeira aula? Então hoje nós vamos ver como fazer isso e vamos ver até alguns, vamos dizer assim, alguns exemplos de como isso pode ser feito. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que é essa contextualização histórica. Vamos começar com a contextualização histórica. Muda para a gente, por favor. Isso. O que é contextualização histórica? Quem lê para nós? Pode ler aqui, por favor. Refere-se a um entendimento da época, política, sociedade e acontecimentos históricos, quando o texto bíblico foi escrito. Exemplo, o livro de Êxodo reflete o período da opressão do povo hebreu no Egito e sua libertação. É isso aí. Então assim, ó, o livro do Êxodo, ele foi escrito na época em que o povo saiu do Egito. Se tem um povo que registrava a sua história e que registrava de forma tão eficiente que a história está registrada até hoje, era o povo egípcio. Foram 3 milênios, gente, 3 milênios de império egípcio. Tem muita história para contar. Será que eles registraram a época em que o povo, os hebreus estavam lá como escravos? Será que eles registraram essa época? Com certeza registraram. Então, se você quiser conhecer um pouco da cultura desse povo, esse é um dos povos, os egípcios é um dos povos que mais tem conteúdo histórico deles. Pode ver, se você tiver aí aqueles canais de TV fechado, né, tiver lá o History Channel, a Ana Júlia gosta de assistir comigo lá, às vezes eu coloco lá, né, os meninos falam que é programa de velho. Mas a Ana Júlia criança está interessada, daqui a pouco ela vai achar de velho também, não vai querer assistir mais. Mas coloca lá nas histórias egípcias, lá no History Channel, tal, fica contando aquelas histórias dos egípcios, de como funcionava, né, e como que eles escreviam e coisa e tal. É muito interessante você ver que eles registravam suas histórias e elas estão até hoje aqui para ser estudada. Então, pastor, o senhor está me dizendo que para eu ler a Bíblia, seria interessante eu ler um pouco sobre o Egito? Sim. Se você ler sobre o Egito, quando você estiver lendo a parte da Bíblia que está relacionada à cultura do Egito, como é que vai ser o seu entendimento? Bum! Vai dar um boom. Uma explosão na sua mente. Certo? Já li livros que não tem nada a ver com a Bíblia, entre aspas, porque não é cristão, não é sagrado, mas eles me ajudam quando eu estou lendo sobre aquela história específica. Por quê? Por causa da contextualização histórica. Quer ver outro povo que tem contextualização, que tem bastante história para a gente ler? Os gregos. Certo? Os povos ali da frente, de Daniel para frente, deixou muita coisa registrada. Que são o Império Medo, o Império Persa. Depois eles se juntaram, virou o Império Medo-Persa. Aí veio o Império Grego, depois veio o Império Romano. Gente, tem muita história para a gente ler. Muita história. Dá para você assim, ó, vamos falar assim, dá para você estudar a vida inteira, tá? 8 horas por dia, ou 12 se você tiver coragem, 12 horas por dia e não vai acabar o tanto de conteúdo que existe historicamente e que podem contribuir com a leitura da Bíblia, tá? Tem um grande historiador, vou até indicar para vocês, aí, né, se prepara porque o livro é um baita de um livrão assim, ó. A História dos Hebreus. Já falei dele aqui para vocês, né?
de Flávio Joséfo. História dos Hebreus, de Flávio Joséfo. É incrível esse livro, incrível. Tá? Historicamente, ajuda muito quando você está lendo e você sabe que uma pessoa que não é um cristão, não é uma pessoa qualquer, na verdade, ele conviveu ali naquela época e ele escreveu sobre suas experiências. Flávio Joséfo. Tem muitos escritores, tá? Mas esse é um dos que, dentro das escolas bíblicas, da teologia, a gente costuma indicar porque ele é muito bom. Um que eu li uma vez, acho que eu até comentei aqui na sala sobre a discussão, Sim. foi o Catacumbas de Roma, que mesmo que o escritor não Caiu seu comprimido. Hã? Ah, tá. Que não é evangélico, ele narra o primeiro século da igreja cristã, da perseguição que a igreja sofreu na época, dos judeus, né? Primeiro século. Os crentes que se converteram. Primeiro século. Como que é o nome do livro? Catacumbas de Roma. Catacumbas? Catacumbas de Roma. Eu achava que catacumbas era só no Egito, né? Por conta da perseguição, muitas famílias cristãs Certo. que se converteram para fugir da perseguição na época, acho que de Constantino, né? Sim. Eles começaram a habitar nas catacumbas. Olha só, Eram interessante. cerca de 80 quilômetros. Aí, ó, para falar da história da igreja, incrível. E assim, Incrível. teve crianças que nasceram lá, cresceram e morreram lá dentro. Lá dentro das cavernas. Tem registro com fotos. Né? Dentro das cavernas. Olha só. Catacumbas de Roma. Certo? Porque Roma foi realmente um perseguidor implacável da igreja. Foi implacável, gente. Foi implacável. Aquelas histórias que a gente ouve que eles colocavam a família dentro de uma arena e soltava leões. É tudo verdade. Os mártires da igreja falam sobre isso. Os pais da igreja, tem os livros, se vocês pesquisarem sobre os pais da igreja, vocês vão ver que tem muitos conteúdos que são os cristãos que vieram logo depois dos apóstolos, sabe? Ali dos primeiros séculos. Eles escreveram muito. Tem bastante livro, tem bastante conteúdo, gente. Para quem quiser entender, estudar de verdade, mergulhar, tem bastante conteúdo. Mas vamos começar com a Bíblia, certo? Vamos começar com a Bíblia. Porque aí tem gente que se empolga, aí vai comprar a catacumba, vai comprar não sei o que, não vai ler nem a catacumba nem a Bíblia, né? Então vamos começar com a Bíblia, se familiarizar com ela, começar a conhecer os termos, como interpretá-la, Nossa, entendi um texto. A gente estava aqui na igreja, domingo? Foi domingo ou foi sábado? Foi domingo. Ontem. A gente estava na igreja e a pastora leu um texto, né? Passaram um texto lá de... não lembro qual que era o livro, será? Gálatas, isso, Gálatas 4. E eu continuei uma leitura ali e tal, não sei o que. Eu falei, peraí. Tive uma percepção aqui. Quando Paulo fala que aos Gálatas que sabe que eles o amavam e que eles seriam capazes de dar os olhos... trocar os olhos com ele, né? Dar os olhos dele para Paulo. Eu falei, peraí, Paulo tinha sequela da experiência que ele teve com Deus. Falei, olha, Paulo está com sequelas da experiência que ele teve. Como que ele encontrou Deus? Ele teve uma luz, né? Aí ele caiu no chão, não caiu do cavalo, que não está na Bíblia, embora muita gente pregou sobre isso a vida inteira. Ele não caiu do cavalo, ele caiu no chão e ele diz, né, que ele ficou sem enxergar. Tanto que quando Deus manda Ananias, o profeta Ananias, que ora por ele, diz que cai do olho dele escamas. E ele volta a ver. Mas não fala como ele volta a ver. Sem visão por 3 Ele dias. ficou sem visão por 3 dias. E não fala como ele volta a ver. E lá em Gálatas, assim, são 2 textos que deixa assim, que eu encontrei, que deixa muito aparente de que o problema de Paulo era na vista. Tá? Um é esse que ele fala que vocês dariam os olhos para mim, que eu sei, que vocês me consideram, tanto que se daria os olhos de vocês para mim. E o outro que ele fala é com quão grandes letras. Vejam com quão grandes letras eu vos escrevo. Com quão grandes letras eu vos escrevo, pode ser interpretado literalmente de letras grandes, porque de alguém que não está enxergando direito. Ele voltou a ver, mas não voltou mais a ver direito. Um espinho na carne. Isso pode ser o espinho na carne de Paulo. Tem um monte de coisa que pode ser. Só que, quando pode ser,
não é. Não significa que Então, se eu afirmar é, o que eu estou fazendo? Texto fora de contexto gera um pretexto para uma heresia. Então, se eu digo é, estou correndo risco, porque a Bíblia não deixa claro que é, mas é possível que seja. Aí, se eu tiver um interesse, eu vou fazer assim, vou pensar assim: então Deus curaria alguém e deixaria sequela? Deus, peraí, curaria não. Deus teria uma experiência com a pessoa e deixaria nela uma marca? Será? Aí, só pensando assim, eu já lembro logo de Jacó. Jacó teve uma experiência com Deus, brigou com Deus, o anjo foi lá e tocou na sua coxa e ele ficou? Então Deus deixa a marca? De um encontro que ele vem com você, falar com você? Né? Os amigos, imagina com os inimigos. Vou desconsiderar o seu comentário. Pra gente não estender, o que Deus faz com os amigos, imagina com os inimigos, né? Se alguém estiver ouvindo agora a nossa audioaula, né, vou reforçar o que você falou. Mas eu pensei nisso e logo em seguida eu pensei, quando Deus me revelou, me deu a visão, conversando com os donos de uma das, hoje da maior empresa de papel e celulose do mundo, e levando uma palavra profética para ele, logo em seguida eu tive uma lesão na coluna. Logo em seguida. Tá? Eu falei com ele, já ministrei ele e já comecei a sentir alguma coisa errada na minha coluna, e eu tive uma lesão na coluna, e uma lesão séria, né? Que até hoje não encontra cura para essa lesão. Uma lesão no nervo. Eu sinto dores constantemente. Época de frio é a época que eu mais sinto dor. E foi a partir desse momento. Posso ter tido uma grande... Posso ter tido não, gente. Eu tive uma enorme experiência. E quem sabe não ficou uma marquinha para eu não esquecer disso. Não sei. Só estou conjecturando para vocês entenderem o seguinte. Que eu não posso pegar minhas experiências e traduzir a Bíblia de acordo com ela. Mas eu posso pegar minhas experiências e ir para a palavra para ver se ela condiz com a palavra. Certo? Paulo pode ter sido que Paulo... Pode ser que Paulo ficou deficiente visual? Pode ser. Não cego, mas deficiente visual. Pode ser pelas suas declarações. Mas... Porque fala que ele volta a enxergar, né? Pode mas ser. Mas não diz a condição do... Não fala a condição. E ele não fala. Ele fala que tem enfermidade. Ele fala que tem uma enfermidade. E que ele foi pregar nessa cidade de Gálatas por causa da enfermidade. Então alguma coisa tinha em Gálatas que ele precisou passar por lá, né? E lá ele foi pregar por causa da enfermidade. Então pode ser um monte de coisa, certo? Faz sentido para vocês isso aqui? Sim ou não? Sim. Contextualização histórica, certo? Faça um slide, por favor, filho. Qual que é a importância do contexto histórico? Vamos lá, quem lê pra gente aí? Entender o contexto histórico ajuda a evitar interpretações incorretas. Exemplo, Jeremias 29:11. Vamos lá, Jeremias 29:11 e a gente já continua. Jeremias 29:11. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Foi escrito durante o exílio babilônico. O verso tem um significado específico para os exilados. Vamos ver, porque vocês já viram esse versículo aí em muitas aplicações. Esse é bom, eu gosto desse versículo aí. Esse é maravilhoso. Pode ler, lê bem alto, por favor. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ó, tá vendo? Tem outra tradução? Vai, lê outra. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Nós ouvimos tanto isso que eu tenho certeza que vai ter Bíblia aí que vai estar rabiscado isso aí. Vai estar riscado, vai estar marcado. Certo? Porque nós ouvimos muitas mensagens sobre isso, muitas pregações sobre isso. Certo? E o que essa pregação, o que essa mensagem aí, ela deixa
isolada aí? Se ela for lida só esse versículo, o que ele deixa isolado aí? Que Deus quer atender os seus desejos. Oi, gente, eu sou o gênio da lâmpada. Eu vim aqui para atender os seus desejos. O fim que você deseja. Que fim você deseja? Ó, que fim você deseja? Diga, qual é o seu fim? Certo? Tudo bem que Deus pode realmente querer atender seus desejos, mas esse texto, se a gente for interpretar literalmente esse texto e olhar para o contexto histórico, para quem Deus está dizendo isso? Para quem Deus está dizendo isso? Para o povo judeu. E o povo está onde agora? Exilado. E exilado é escravizado. Sabe, Jeremias aos cativos de Babilônia. Sabe o que é escravizado? Escravizado é uma pessoa que não decide a hora que come, não decide a hora que vai ao banheiro, não decide a hora que dorme, não decide a hora que acorda, não decide nada relacionado às suas tarefas diárias. Quem decide é o seu Senhor. É quem o escravizou. É assim que essas pessoas estão vivendo. Aí Deus levanta o profeta e diz o quê? Através da boca do profeta: eu é que sei. Vocês estão aí lamentando, chorando, mas eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamento. Tá. Vamos usar aquela técnica do verbo? Vamos lá? O que ele está dizendo aí? Primeiro, qual que é o primeiro verbo? Eu é que sei. Sei, verbo? Saber. Verbo saber. Quem está dizendo isso aí? Deus. É Deus. O que Deus sabe? Tudo. Sabe tudo. Ok? Agora, o que ele continua dizendo? Eu é que sei os pensamentos que tenho. Que quem tem? Deus tem. A vosso respeito. Deus pensa algo a respeito de Israel. Não pensa? O que Deus está pensando a respeito de Israel? Foi falado antes deles ir para o exílio. Foi falado para eles o que Deus pensa antes deles irem para o exílio. Deus falou através de um profeta que eles ficariam 70 anos. Adiantava chorar? Se Deus falou 70, você vai ficar quanto? 70. 69? Não. 71? Não. Quanto você vai ficar? 70. Ele não falou 70? Então por que vocês estão lamentando? Como se eu fosse mudar de ideia. Deus está dizendo, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamento do quê? De paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Tá, o que o povo esperava? Quem está escravo, gente, na terra, em terra alheia, quer o quê? Voltar para sua terra. Voltar para sua casa e quer liberdade. É isso. Então o desejo deles era simples, voltar para a sua terra, para a sua casa, construir sua história. Hã? O versículo anterior está bem claro. Isso, mas nós estamos analisando só. Agora imagina se a gente analisar o contexto, né? Muito bem colocado, Celino, porque imagina o contexto disso, se não vai ficar muito claro isso. Mas não, a gente pega aqui e fala, profetiza para a pessoa que está do seu lado agora aí. Profetiza, eu é que sei o que eu estou pensando a seu respeito. Deus pode falar isso hoje, sim ou não, gente? Pelo Espírito Santo? Lógico que pode. Mas eu posso pegar esse versículo aí e dizer aqui que os pensamentos... Lógico que eu posso dizer, porque não tem nada demais eu dizer isso. Mas o que você está esperando mesmo de Deus? Aí... Para você ter o fim que você espera. Posso dizer o que eu espero? Viver até 250 anos, com vigor e saúde. Ué, não vai deixar o fim que eu espero? Eu espero viver 250 anos, vigor e saúde, quero ver umas 4 gerações minhas para frente. Ué, não é o que eu espero? Sim. Mas se eu espero e Deus vai dar o que eu desejo, o que eu espero, então eu vou desejar o que eu quiser, ué. Desejar o que eu quiser. Não é bem assim. Aí o contexto histórico aí é claro que Deus está falando de fazer o povo voltar para sair da terra dos babilônicos, certo? Desse império babilônico aqui e voltar para casa. Faz sentido isso, gente? Sim ou não?
Faz ou não faz? Vou dar um outro exemplo para vocês. Profeta Amós. Muda aí para a gente, por favor. Profeta Amós. Amós profetizou em um tempo de aparente prosperidade. Certo? Lembra do profeta Amós? É difícil achar ele na Bíblia, viu? O Amós, você tem que ir lá no índice lá e... Amós. Ixi, Amós, Obadia. Ixi, nessa Bíblia fininha aí, ó. Deve ser meia página. Amós. Hã? Pode ler. Amós, ó. Lê aí o Amós 5, do 21 ao 24. Aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Não me dão nenhum prazer. Ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas. Nem aceitarei para as ofertas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos seus cânticos. Certo. Porque não, Continua. Porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Meu Deus. Olha só, o que o profeta está denunciando aí? O que o profeta está denunciando? Deixei escrito lá, né? O contexto revela a denúncia de um culto vazio e exigência de justiça. Isso não é bem aplicado para nós hoje? É bem aplicado, né? É bem aplicado para os nossos dias, porque aparentemente nós estamos vivendo dias de prosperidade na Terra, sim ou não? Sim ou não? Só no mercado aqui, né? No mercado, mas no mais as coisas estão mais fáceis do que antigamente. Aí, som? Pronto. Foi? Ótimo. Então vamos lá. São 3 perguntinhas que você vai fazer quando você estiver lendo a Bíblia. 3 perguntas para entender contextualização histórica. Primeira pergunta: quando o texto foi escrito? Por que eu preciso saber quando o texto foi escrito? Por quê? Porque se eu tiver conteúdo histórico, eu posso fazer comparações. Certo? Para entender o conteúdo histórico. Qual a situação política social da época? Qual era a situação política social da época? Se eu ler Contexto e outros livros que podem ser feitas comparações, eu vou entender qual é a condição social e política da época. E última pergunta: quem era o público-alvo? Quem escreveu para quem, gente? Para quem? Porque se você sabe para quem foi escrito e se coloca no lugar dessa pessoa, a sua interpretação muda. Muda completamente, certo? Lembrando de novo, Jeremias escreveu para quem? Para o povo que estava como escravo. Então você se imagina como escravo lendo aquilo que Jeremias está pregando, então você não vai entender outra coisa senão liberdade. Não tem outra interpretação. A interpretação real ali é liberdade, e não os seus desejos de ter riqueza, o seu desejo de ter o seu nome, qualquer coisa. Ali é o desejo de liberdade. Certo? Ajudou até aqui? Sim ou não? Sim. Então vai. Então vamos para a contextualização cultural. Ninguém tem perguntas? Não? Sinal que vocês não entenderam nada, né?
Não tem pergunta? Ninguém tem pergunta? Ficou bem claro. Ah, muito obrigado, ótimo. Assim está melhor. Então vamos para a contextualização cultural. Histórica a gente já está vendo. Agora vamos para a cultural. Se alguém quiser ler, por favor, fique à vontade. Envolve compreender os costumes, leis, hábitos e valores da cultura bíblica. Ok. Exemplo. Leis de pureza, em Levítico 11, ou costumes de hospitalidade, em Gênesis 18. Tá, Gênesis 18. Vamos dar uma lidinha lá? Veja se isso aqui é normal, gente. Se é comum hoje, né? Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. O Abraão recebendo uns anjos na casa dele, né? Uns anjos em manifestação. Se você lê o Antigo Testamento ou o livro de Gênesis todo, você vai perceber que anjos se manifestavam como pessoas. Eles não sabiam se era um anjo ou se era uma pessoa, até que se revelava, até que o anjo se revelava, e se revelava como? Geralmente numa manifestação de poder, desaparecendo no meio da fumaça, né? Tocando o cajado na rocha e pegando fogo. Então, enquanto não se revelava, eles ficavam assim, né? Quem é esse viajante? Quem é esse viajante aí? E aí o Abraão recebe lá. Olha lá que interessante. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Ou seja, meio-dia, né? Levantou ele os olhos, olhou e eis o que, gente? Três homens de pé em frente a ele. 3 homens, tá? Isso é ele descrevendo o que ele viu. Vendo-o, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu. Aqui ele já está reconhecendo, certo? Que aqueles 3 homens não são normais. Mas até aqui, certo? O Abraão está tratando eles como homens normais. Se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Começou o tratamento. Qual é a primeira atitude de Abraão com os homens? Lavar os pés. Que era uma cultura. Era um hábito. Chegou a visita. Como que essa visita veio? Andando, porque não tinha carro, certo? Andando. Como é que chega os pés? Sujos. Carregando o quê? Poeira. A poeira. Então chega, a primeira coisa que ele vai fazer é servi-los lavando os pés. Certo? Imagina se essa moda pega hoje. Pensa. O que vocês estão rindo? Mas ainda Nessa época não tinha chulé, gente, porque a pessoa não usava sapato fechado. Tem alguns Era assim, ainda no Oriente. O Japão, por exemplo, sim, mas se tira o sapato. Sim, mas eu tô pensando no Brasil. O cara põe um tênis 4h20 da manhã. E vai sair às 7 da noite. Vai sair às 7 da noite. Por mais que seja furadinho, que o ar passa, quando ele tira o sapato, né? Aí o outro ainda agacha para lavar. Cai. Desmaia. Gente, é um costume, é uma cultura, certo? É uma cultura. Seus pés estão sujos. Tanto é cultura que nessa época, quando esses homens, os homens de Deus que tiveram experiência, que eles iam se achegando a um lugar santo, o que é que Deus falava? Tira a sandália dos pés. Porque sandália era o sinônimo daquilo que carrega sujeira. Então tira que o lugar é santo. Então a primeira coisa que Abraão faz é lavar os pés. Continua aí, ó. Versículo 5. Trarei um bocado de pão, agora vai matar a fome deles. Refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. E aí o Abraão vai.
E vai fazer mais do que isso, vai pegar cabrito, vai pegar não sei o que aí, e vai fazer uma festa com o pessoal. É nordestino, né? Pegou uma buchada de bode aí, falou, come com isso aqui você vai caminhar uns 40 dias, meu amigo, para onde você for, certo? É um costume, gente. Gente, é costume da época. Para você que não sabe o que é lavar o pé de outra pessoa, não vai fazer sentido isso, mas para eles faz sentido. Quando eu li aqui, lavou os pés, você lembrou de quem? Quantos anos depois disso aqui? Centenas de anos depois disso aqui, Jesus estava fazendo o quê? Lavando os pés dos discípulos, não foi isso? Mudou o costume da época, do povo? Mudou o costume? Não mudou, o mesmo costume. Entende? Isso é cultural, isso é hábito e é cultural. Tá? Isso é deles. É deles. Eu já vi, né, pessoas querendo trazer isso para o culto. Para o culto. Para a oferta a Deus, lavar os pés. Tá? Você pode fazer isso numa pregação sua, numa ilustração, numa encenação, mas trazer isso para a cultura não vai fazer sentido para nós brasileiros. A não ser que a partir de amanhã todos nós vamos andar de chinelo. E aí vai fazer sentido, porque se anda de chinelo o pé está ventilado. Então você não vai ter chulé. Não tem ácido úrico, né, impregnado na sua meia. Porque a gente, além do sapato, põe a meia ainda, né? Que fala assim, é pra você sofrer mesmo, pé. Vou colocar a meia para abafar, e o sapato para fechar tudo, e o pé vai ficar, no final do dia, cozido, né? Um pé assado. Faz sentido isso, sim ou não? Sim. Sim ou não, gente? Sim. Vocês estão muito calados hoje. Diferenças culturais. Diferenças culturais. Vamos ver algumas diferenças culturais. Casamento arranjado. Não precisamos ler não, mas pensa comigo se os casamentos de hoje fossem arranjados. Pensa. Até pouco tempo atrás era, né? Não mudou, não faz muito tempo que isso mudou. Se bobear vai ser mais assertivo aí. Se bobear a gente volta, né, Isaac? Fala aí. Se bobear eu volto com os meus filhos. Se bobear eu volto com os meus filhos. Hã? Então, se você analisar no ponto de vista de que os pais têm maturidade para saber o que é melhor para os filhos, é um bom auxílio, né? Agora, o que os pais fizeram para sair desse hábito? Eles começaram a dar conselhos. Ó, filho, não é bom para você, não é bom para você, certo? Eu vi pessoas casando contra a vontade dos pais e deu ruim. Deu muito ruim, certo? Já vi também de pais de pegar a birra da pessoa, não querer e o filho ser feliz. O filho ou a filha ser feliz. Então não é uma regra. Não é uma regra. Mas, né? Imagina se isso volta. Casamento arranjado. Minha filha é do seu filho, seu filho é da minha filha e acabou. Não existia namoro, né? Namoro não existia. Hoje existe o namoro. Mas antigamente não existia, né? E tem gente que fala que namoro não é bíblico, que tipo, você tem que beijar só depois que você casar, não pode gostar. Eles chamavam de desposados, né? Eram desposados. Quando eles eram prometidos, eles não podiam ter contato com nenhuma outra pessoa e ficavam aguardando o dia do casamento mesmo. Era isso mesmo. Como a corte hoje em dia, né? Como a corte, exatamente. Que se guarda até o dia do casamento. Mas trazer isso pra hoje, você não pode namorar, não tá. Não é bíblico isso, falar que a pessoa não pode ter um namoro cristão. Você vai só esperar o dia que você casar pra você beijar, pra você... Isso é cultura. Cultura, tá? Não é bíblico nem é antibíblico. É cultura. Cultura. O que é bíblico não é o namoro. Tá? Casamento. Não é o namoro. O casamento é bíblico. O que mais é bíblico? Fornicação, que pode acontecer no namoro. Então, isso é bíblico. Então, proibição da fornicação. Proibição não. Porque você não vai proibir, tá? Você não vai conseguir proibir. Você não anda com eles 24 horas. Então, se eles quiserem fazer, eles vão fazer. Você não vai proibir. Ok?
Então, é o entendimento e a decisão deles de andar de acordo com a vontade de Deus ou não. Porque o que Deus não quer é a fornicação. E isso é bíblico. Isso a gente tem bíblico. Agora, dizer que Deus não quer namoro, não é bíblico. Isso não é bíblico. Tá? Entender o princípio da santidade, né? Isso aí. Santidade. Até que ponto eu estou mantendo a santidade nisso? Isso aí. Né? Porque, dependendo do nível, a pessoa vai perdendo a santidade no relacionamento, às vezes através de um beijo. A consciência daquilo que está na mente. Porque olha como é engraçado, né? A pessoa estava lá no mundão, tendo relacionamento com a namorada, né? Os dois lá, vivendo vida de casado, mas são namorados, aceitaram Jesus, certo? Bom, parou porque é pecado. Aí casa, volta a ter relação. O pecado está na relação? Não, o pecado está em quebrar princípio. Então, isso aqui não é princípio. Isso é cultura. Cultura. E cultura, ela pode ser e deve ser aceita desde que não quebre princípios. Ela é geográfica, ela é temporal. Ela é geográfica, isso é mesmo, porque é uma aqui e outra lá. Certo? É temporal porque muda. Sim. Isso aí. E princípio não. Princípio não. Temporal, geográfico. Princípio é princípio desde a criação do mundo, vai até o final. Certo? Deus fez um homem para uma mulher. Isso é princípio. Jesus disse isso. Jesus disse isso. Tá? E pela dureza do coração dos homens, né? Tiveram lá. Salomão foi o campeão, tá, gente? 1000, né? 1000. Também nessa época, né? Quando ficava de TPM, eles tiravam da cidade. Aí dava para aguentar 1000, mas 1000, imagina, todo dia tinha gente chorando, gritando. É muita confusão. Ele teve 1000. Os comentários, você pode dormir no sofá hoje, viu? Cuidado com os comentários. Papel da mulher, Provérbios 31. O papel da mulher na sociedade, a gente não precisa nem ler, né? Vamos lá, vai. Papel da mulher na sociedade. Mudou ou não mudou isso aqui? Mudou. Mudou demais. Mudou demais. Mudou tanto que tem cultura se instalando que está quebrando princípio. E aí é o perigo, né? Quando a cultura vem e ela muda a sociedade quebrando princípios. Certo? E aí é o problema. Porque quebrou o princípio, Deus reprova. Certo? Então, pode a mulher hoje fazer isso, fazer aquilo, ter um monte de coisa. Pode um monte de coisa. Só não pode quebrar princípio. E os princípios que você quebrar, por esses você vai ser corrigido, vai ser repreendido pela palavra, vai ser exortado. A Escritura vai te exortar, vai te ensinar, vai te repreender, vai te instruir, certo? Porque você quebrou princípio. Agora, essa mudança de mulher no governo, mulher fazendo não sei o que, faz tudo. Que faça tudo, certo? Que faça tudo. Hoje me perguntaram na sala de aula assim, professor, no que o senhor acha que mulher e homem realmente são diferentes? Eu falo assim, tem coisas que são óbvias. É óbvio. Que a ciência já explica. Primeiro, físico. A estrutura muscular de um homem é diferente da estrutura muscular de uma mulher. O físico é uma incontestável. Não dá para contestar e dizer, não, mas tem. Não tem. É macho e fêmea. Certo? Porque Deus assim os criou. Físico é um deles. Em relação a temperamento, é outro. Muito diferente. Muito diferente. Não sei se eu estou usando a palavra certa, temperamento, mas na questão de vocês mulheres chorar mais fácil, sabe? Essa sensibilidade, sabe? O homem mais racional, sabe? De fazer, de... não sei se tem a ver com personalidade, mas é diferente. Eu vivi 23 anos dentro da indústria. 23 anos. Certo? Eram a maioria homens, certo? Na indústria a maioria são homens. E a indústria começou a aceitar mulheres. Certo? E quando a gente ia para a sala de reunião, sabe aquelas reuniões de chutar a mesa, de bater a mão na mesa, de apontar o dedo na cara?
Você não foi homem para fazer isso direito. Você fez a cagada, você tem que assumir, sabe? Reunião de gestão. A mulher não aguenta. Muitas não aguentam. Quando fala, começa a chorar. E não é fragilidade, é diferença. É diferença. Não está dizendo que é menor, que é, sabe, que não está preparado. É diferença. Diferença. A gente teve um caso recente na empresa que teve um assédio moral. Assédio moral. Aí nós ouvimos 4 testemunhas. 4. 2 homens e 2 mulheres. Quem chorou? Testemunhando. As 2 mulheres. E a gente, calma, por que está chorando? Calma, não precisa, calma. Relaxa, toma uma água, certo? E os homens, como é que falavam do acontecimento? Falava. Isso aí aconteceu aqui, sabe? Sei lá, mas pra mim tá tudo de boa, tranquilo. Sei que... Como se fosse um... Só quem? Feministas. As feministas, né? Não, mas engole. Pode não chorar, mas deve engolir, né? Porque é diferente. E isso é diferença que, pra gente que tá na convivência, a gente vê que é claro. Mas a gente pode ser pró-mulher e ser antifeminista? Eu posso ser antifeminista, eu não gosto de feminista. Mas eu sou pró-mulher, que o feminismo é diferente. Você achar que a mulher não pode fazer nada na sociedade, mas o feminismo é uma coisa tóxica. A feminista, ela acha que o homem, na verdade, ele é inferior, que é uma coisa diferente. Mas eu posso ser pró-mulher. Eu acredito que as mulheres possam trabalhar. Tem todos esses termos, né? Mas eu prefiro ir para a palavra, eu prefiro ir para a Bíblia. E ver princípios. Tá? A criação é um princípio. O que Deus determinou sobre o que viria sobre o homem e sobre a mulher é um princípio. A forma de amar do homem e da mulher é diferente. É diferente. O amor de uma mulher, principalmente se ela é mãe, é diferente de um amor de um pai. É uma coisa totalmente superior o amor da mãe. Esse senso de proteção. Assim, ó, na minha visão, um completa o outro. Se a mulher quiser assumir o papel do homem, vai lascar o relacionamento. Se o homem, né, não assumir o seu papel, vai lascar o relacionamento. Certo? Tem que ter um equilíbrio dos dois. Não, mas que nem o pastorado feminino, muitas igrejas que hoje não falam que não existe, que não aceita. Então, só que tem uma questão cultural dentro desses textos bíblicos, mas também tem uma questão teológica. Interpretação teológica. Tem interpretação teológica para isso. Então você tem que ver no que você entende e tomar a sua decisão. Certo? Mas tem interpretação teológica. Ninguém fala isso à toa, não é jogado ao léu. Certo? Porque existem características no homem que não tem na mulher. Certo? E isso faz diferença na hora de um governo. Faz muita diferença. Certo? Hoje nós, por exemplo, nossa igreja é pastoreada por uma mulher. Certo? Mas ela é pastoreada por um homem. Nossa igreja é uma única igreja espalhada por todos os lugares. É o bispo Júlio Vertu. Ele é o homem. Certo? Assim como numa igreja pode ter um pastor, certo? A gente poderia aqui ter um homem pastor e uma mulher liderando as mulheres. Mudou o quê? Se ela está pastoreando as mulheres. Mudou nada. Não mudou nada. Só mudou de tamanho. Porque a pastora Aurilena pastoreia homens e mulheres aqui e o bispo Júlio está lá. Então é uma questão teológica e é bem sensível, tá? É bem difícil de dizer, ó, é isso ou é aquilo. Vai de interpretação. Certo? O que mais? Escravidão. Diferença cultural. Escravidão. Gente, eu até coloquei uma imagem dos egípcios aqui, que eles tinham como eles registravam tudo, eles registravam até o momento em que eles escravizavam, né? Como eles escravizavam. Correntes no pescoço, dos escravos e eles trabalhando. Então, a escravidão é uma coisa que culturalmente, em algumas passagens bíblicas, você tem que entender. Sabe por quê? Quando a Bíblia chama você de servo, sabe qual é a palavra lá para servo? Dólio. E dólio é escravo.
E aí, não é servo ali. Se tiver diacônio, se você for no original e tiver diacônio, é servo livre. Você é servo porque você quis. Você quis servir. Voluntário. Mas se você quiser parar de servir, diacônio. Agora, diácono, né? Que é o diácono. Agora, dólio é servo comprado. E a Bíblia fala que nós somos dólio de Cristo. Ou seja, que nós não temos mais vontade. Livre-arbítrio, esqueça. Acabou. Eu não vivo mais, agora Cristo vive em mim. Certo? Se um morreu por todos, logo todos morreram. Agora convém que aqueles que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles deu a vida. Isso é dólio. Tá? É um conceito fácil de a gente entender? Não é, né? Porque a gente brigou com isso, a gente lutou contra a escravidão. As gerações que estão vindo ainda estão lutando com isso. Com racismo, ainda estamos lutando com isso. Ainda está acontecendo isso no mundo. Certo? Uma raça querendo se achar melhor que outra. Isso foi cultura. Então, a cultura influencia como entendemos esses textos, ou muitos textos na Bíblia hoje? Demais. Inclusive, tem pessoas que vai no literal, aí quebra a cara. E vai ficar aí, dizendo não pode isso, não pode aquilo, porque está escrito. Certo? Está escrito que o sábado é perpétuo. Está escrito que o dia de descanso é perpétuo. Quando Deus falou para Israel, falou que esse dia tinha que ser perpétuo. O que é perpétuo? Perpétuo é para sempre. Então, eles podem tirar o descanso do sábado? Não, porque no relacionamento deles com o Deus deles, esse voto e essa aliança é perpétua. Certo? Mas aí vem Jesus lá e trabalha no sábado e cura no sábado. Aí você fala, puxa, mas não era perpétuo? Mas espera aí, a lei e o voto de Deus com a nação é superior ao amor de Deus? Tanto que quando Jesus cura e as pessoas perguntam, você está quebrando a regra judaica, curando no sábado, o que Jesus responde? O sábado não foi feito para o homem. Não, o sábado não foi. O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. E outra coisa, se cair um boi de vocês no sábado, na valeta, vai deixar ele morrer? Vocês vão deixar o boi morrer? Ah, aqui, ó, seus materialistas. Que eu sei que na hora que o boi cair, vocês vão quebrar o sábado na hora. Porque o amor está acima da cultura. Certo? Acima da cultura. Faz sentido ou não faz, gente? Mas é bom conhecer cultura, porque senão vocês vão se perder. Vamos ver uma influência. Como influencia? Influência das diferenças culturais. Beijo no rosto é bom? Depende, se tiver barba. Se for barbudo, interpretar literalmente sem considerar o contexto cultural, certo? Pode causar erros. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Um costume cultural da época. Mas tem igreja, né? Tem a congregação cristã no Brasil, os homens beijam no rosto. Certo? A Remaná de Caruaru também. A Remaná de Caruaru beija no rosto, né? Ele que implantou isso. Você que implantou? É o Luiz, beija no rosto, viu? Se tem uns homens aí meio... Eu comprometo as mulheres com a mão e os homens com um ósculo santo no rosto. Um ósculo santo, tá vendo? Ósculo santo. Isso vem desde a época do meu pai. Isso, no primeiro que ele me deu, quase que eu dou uma cotovelada nele, irmão, tá me estranhando? Aí depois eu vi que era, né, faz parte da cultura do Luiz, ué. Ué, qual o problema? Não tem problema nenhum, né? Meus filhos beijam no rosto, de vez em quando. Eles não gostam muito, que ficar beijando aqui e tal. Beija no rosto do meu pai, do vô, eles ficam agarrando meu pai lá. Vem cá, vô, que eu sei que você gosta de beijo. E meu pai é todo, sabe, que gosta de beijo, que não sei o que. Eu fui na congregação, quando eu fui sair, o cara foi me beijar, eu falei, não, eu não sou crente não. Eu não sou irmão não. Desviei na hora, que dá beijo o quê? Mas isso é de uma... Eu que tenho a idade, é da época dos meus pais. Meus pais. Quando você... Era o respeito que tinha, você pedia a bênção pro pai e um beijo no rosto.
Era uma cultura. Até hoje. Beijava na mão, né? Beija a mão dela. Beija a mão. Benção, mãe. Isso. Eu falo benção. Eu falo benção para os meus pais também. Só que, como você falou, a cultura ela é temporal. E aí ela vai mudando. Sim. Então hoje, por exemplo, os jovens não estão falando mais benção. Nunca vi um jovem falando benção pro pai, benção pra mãe. E aí, pai, beleza? E aí, coroa? Fala, meu velho. Lá em casa é cabeça mãe. Me vê e fala, e aí, cabeça mãe? Ah, só porque minha cabeça é avantajada assim, né? Porque eu sou lá do Nordeste. Hã? Minha cabeça. Eu vou tirar o seu preconceito, eu vou trazer um amigo aqui. Ele não tem uma cabeça, ele tem uma caixa d'água de 5 mil litros. Não é nordestino. Cabeça. Não é nordestino. Ele fala, ô cabeça mãe, não tem mais esse negócio de. Cultura muda, gente. Cultura muda, por isso a gente não pode. A igreja trouxe a cultura da saia. A igreja no Brasil trouxe a cultura da saia. Certo? E quando essa cultura mudou, a igreja teve dificuldade de aceitar. Inclusive até hoje tem igrejas que ainda não aceitam. Ainda não aceita. Trouxe a cultura do terno, porque Daniel Berg e Gunnar Wing, quando eles chegam no Brasil para fundar a Assembleia de Deus, né, do Belém, a fundar a igreja pentecostal no Belém, né, na cidade de Belém, eles vêm de terno e gravata porque eles vêm de país frio. E aí chega aqui num calor lascado e eles estão lá porque é cultura deles usar terno e gravata. E estão lá derretendo no Nordeste pregando a palavra. Belém é Nordeste ou é Norte? É norte. É Norte, né? No Norte pregando naquele calor, e eles de terno e gravata. E nasceu a igreja desse jeito e veio. Então achavam que para ser um cristão fervoroso tinha que ter terno e gravata. E implantou, e até hoje, gente, até hoje, os mais tradicionais, terno, gravata e saia. Só tem que tomar cuidado para não se tornar religiosidade, né? É o que estou falando, muda a cultura e tem dificuldade de mudar. E vou dizer para vocês, a dificuldade é tão grande que a pessoa chega a sonhar com um anjo falando para ela pôr calça, pôr saia, porque senão ela não vai subir. Por quê? Cultura impregnada, gente. Impregnada. Certo? Isso afeta muito e muda muito o contexto bíblico. Uma pergunta. Sim, claro. Assim, a questão da cultura, mas também poderia dizer que eles implantam na igreja como se fosse uma doutrina? Sim. Implantou muito tempo como doutrina. Aí depois foi abrindo. Lembra que a igreja tinha RI? RI, regulamento interno. Lembra disso? As igrejas tinham RI, gente. Vocês não são tão novos assim não, tá? Vocês não me enrolam não. Vocês estão assim como? Hã? Vocês não viram RI? A Batista tem, a Assembleia tem. RI, vestimenta, tudo aqui, ó. Vocês estão de brincadeira. Certo? E vira uma cultura tão forte que quando você vem falando contra ou querendo mudar, a igreja expele. Não aceita. Não aceita e fica. A primeira igreja que eu vi que era assim e que mudou foi a Madureira, né? Que agora é a Debras, Assembleia de Deus do Brás. Mas ainda assim, você pode ir lá na sede lá, terno, gravata. Todos os homens que estão no púlpito estão de terno e gravata. Todos. E não pode ter barba também. E não pode ter barba. Isso é do Belém, não pode ter barba. No Belém não pode. Não pode. Certo? Eu tô falando, o dia que eu fui pregar lá em... Como que é o nome? Pequeno Coração, em Itacoaxetuba, numa cruzada. Quando os homens me viram sem terno, sem gravata, falaram pro cara que me convidou: você tá louco? Trazer um homem para pregar aí sem terno, sem gravata? E aí eu percebi que estava tendo um alvoroço. Ele veio falar para mim: ó, pastor, acho que você não vai poder pregar porque você tá sem gravata. Eu falei: arruma uma gravata para mim aí que eu ponho. Não tô preocupado com cor não. Só preciso fazer o que Deus mandou eu fazer aqui. Vamos, vai dar um jeito nisso aí. E arrumaram, pergunta. Eu tenho uma dúvida, e quando que acontece da cultura ser prejudicial à doutrina, alguma coisa assim? Como a gente pode identificar isso? Quando ela fere princípios bíblicos. Quando ela feriu o princípio bíblico, ela se tornou prejudicial.
quando ela vira religiosidade. É obrigatório. Se tornou prejudicial. Quando ela se compara, que esse é um dos piores de todos, certo? A igreja usa o véu, e aí ela fala assim, quem não usa véu não é igreja. Olha que ponto que chega a cultura. Olha que ela exclui as outras, certo? Exclui. Advertia muitos fariseus, né? Quem advertia? Advertia. Por conta que eles eram, a cultura deles se tornava muito religiosidade em vez deles, né? Então era essa. Jesus não tinha problema com pecador, certo? Ele não tinha problema com prostituta, não tinha problema com gente que caloteiro. Jesus só tinha problema com religioso. Não pode ser religioso, certo? Obrigado. Religiosidade ele não aprovava. Pastor, eu mesmo venho da Assembleia, me batizei na Assembleia. E na época eu sofri grande preconceito, porque eu ia de calça na igreja. E as irmãs não me saudavam com a paz. Aí eu via na rua as irmãs de calça. Eu falei, ai, que hipocrisia. Eu falei, vai trabalhar lá de bombeiro, para ver se você pode trabalhar de bombeiro, de saia. Vai subir na escada, como? Então, elas não me saudavam com a paz. Esse é o problema, porque ela defende isso dentro da igreja, mas quando chegava fora era outra vida. Apesar, irmã, aconteceu isso comigo. Quando eu morava lá em César, eu morava aqui, a igreja que eu ia era aqui. Então, perto onde eu morava tinha uma assembleia, né? Então, às vezes, quando eu estava indo, tinha irmãos vindo. Então, a gente se encontrava no caminho. Quando eu estava de saia, eu me cumprimentava. Quando eu estava de calça, não me cumprimentava. Olha só. Então, né? Gente. Então, assim, eles cumprimentavam a minha roupa, não cumprimentavam a minha pessoa. Tá vendo? Uma outra irmã que falou que ela teve um sonho, que Deus ele estava separando quem tinha os cabelos pintados de um lado e quem não tinha o cabelo pintado do outro. Já pensou? Religiosidade onde eu passei, eu sempre usei muita saia quando me converti, né? Eu me converti no Madureira, né? Então, assim, eu era religiosa, mas há 15 anos se converteu pra mim, eu dei minhas calças, tá? Enfim. Quando o senhor começou a abrir meu entendimento, eu comecei a voltar minhas práticas da calça. Só que as mulheres que eu andava antigamente, quando me viu de capotagem, desviou. Eu falei, de onde? Você desviou, porque é o jeito que você está. Eu falei, eu não estou indecente, nada. Depois de então, eu falei assim, eu acho que a gente está precisando mudar a nossa mente. Depois de 4 meses, eu vi a irmã, eu falei, tudo bem com você? Eu desviei. Eu falei, aí eu não percebi que você desviou, porque, né? Uma pessoa que andava, né? Então, ela me julgou da minha forma, porque eu estava vestida de calça. No dia que eu a vi, ela estava pior do que eu, gente. Era mini blusa. Eu falei, irmã do céu. Entende? Liberou a calça, aí libera geral. Liberou geral. Então, assim, realmente foi uma coisa bem desafiadora da nossa época pra cá. Pra quem era do Madureira. Na mente deles, né? Isso aí. Eles usam essa calça e pra eles é um pecado. Então, o que é um pecadinho um pecador? Então, sim. Você ia falar. A gente está entrando numa nova cultura, então, na questão do que hoje os preleitores estão cobrando para falar a palavra, para pregar. Certo. Então a gente está entrando numa nova cultura, isso aí interfere na palavra, não? Cultura. Sobre, tipo assim, você receber para ser pastor, para pregar. Isso é uma cultura, e é uma cultura assim que precisa ser bem entendida. Por quê? A Bíblia fala que o trabalhador é digno de seu salário e que o pregador é digno de salário dobrado. Paulo até questiona assim, é pouco demais dar sustento material para quem te dá sustento espiritual? Ele faz essa pergunta, se não me engano, para a igreja de Corinto, né? Então não é errado a pessoa ter um recurso, por ser um ministro, ser um pregador da palavra. Isso não é antibíblico, tá? Muito pelo contrário, tem defesa bíblica para isso. Agora, a forma que isso acontece, talvez aí esteja o erro. Entendeu? Alguém liga lá, né, para minha secretária, o pastor Júlio pode vir pregar? Pode sim, 15 mil reais de oferta, tá? Aí a passagem de avião e o hotel. Tudo bem? Aí a pessoa do lado de lá, perfeito, ótimo. O que ele abençoa a gente aqui, isso aí para nós não é nada. E acabou. Fechou? Para a pessoa, para aquela igreja, tudo bem. Agora, uma outra igreja ligou a 15 mil. Irmão, não tem, sem condição, nós somos uma igrejinha aqui não sei aonde, aqui no fundo. Não, nessa aí ele não vai.
Aí que tá o risco. É aí que tá o risco. Aqui, aquela ministração. Porque aí eu só prego na igreja que tem 15 mil reais para me pagar. Eu mandei lá dos Gideões, aquele pastor lá, ele ministra sobre isso. Ele deixa a cestinha aberto, ele fala, não posso cobrar aquilo que foi me dado de graça. Eu entendo de um lado que tem os custos da viagem, do pessoal e tudo mais, mas estipular valores exorbitantes, que nem tem pregadores aí que estipulam, eu acho. É que eles se camuflam na oferta. Oferta de no mínimo 10 mil. Não. Isso é o que? Oferta ou já é um. Isso. Tem pessoas, igrejas, pessoas mais maduras que entendem o seguinte: se cobrar como um pagamento, a gente não traz. Certo? Se cobrar como pagamento, a gente não traz. Se disser, as igrejas por aí estão fazendo esse tipo de oferta para ele ministrar. Então, como ele tem muito convite, principalmente os que chegam nessa faixa de 15, 20 mil reais por culto, são pessoas que estão indo para o mundo todo pregar. Certo? Brasil e fora do Brasil. E chega, tá, gente? 15 a 20 mil reais em uma pregação. Certo? De oferta. Então, assim, essas pessoas, elas podem cobrar de forma errada, mas podem ser abençoados de forma certa. Que ele é digno, quem leva o evangelho, quem prega o evangelho, quem anuncia a palavra de Deus, quem edifica a igreja no Espírito, certo? Não se compara a oferta financeira, não se compara. Isso tem Bíblia para defender. Agora, como isso está sendo feito, é complicado. E aí, outra coisa que leva em consideração, algumas igrejas levam, outras não. Vou pagar 15 mil para um cara vir entregar, ok? Vai entregar na igreja, vai fazer aquele movimento, vai vir gente da cidade toda, o número de frequentadores e membros aumenta, porque é isso que eles fazem. Eles movimentam tudo e as pessoas sabem que você existe e a igreja começa a ter aquela movimentação. Eles trazem esse fluxo. Não tem como não trazer, eles trazem fluxo, certo? Agora, Por favor, você pode ficar com ela. Pera. Sim. Então, o que ele tem de risco aí é rejeitar, né, outras igrejas, porque o pedido dele para outras igrejas maiores é constante, certo? É polêmico isso, tá? Não é tão simples de falar assim, tá errado, tá certo, é polêmico. É polêmico, como acontece, certo? Se quebrar princípio bíblico, aí é complicado. Porque aí a gente fala assim, poxa, eu paguei 15 mil para. Lembrei que eu ia falar. Paguei 15 mil para vir um pregador de fora na igreja e um irmão pediu uma cesta básica que a igreja não tinha. A igreja precisa, o irmão precisa de uma cesta básica que a igreja não tem. Isso é meio contraditório. Meio não, né? Isso é muito contraditório. Sobre a questão cultural, pastor. Sim. Eu congreguei 8 anos na Deus e Amor. Deus e Amor? Rapaz, essa é a mais rígida de todas. Teve um período em que a coisa estava tão complicada, eu era um convertido, que eu cheguei a ser interrompido no momento que eu estava orando, né, que eles tinham sempre as orações, a primeira oração do culto, depois a segunda oração, porque eles oravam bastante. Do irmão pegar e bater no meu ombro, irmão, você está orando de costas pro púlpito, irmão. Não pode. Orando de costas pro púlpito. Aí, tipo, no convertido, não entendia porque a mentalidade dele, né? E religiosidade. quando você falou do RI, do interno, me trouxe à memória essas situações. E eu tinha, de fato, esse regulamento interno, que a carteirinha de membro tinha antigamente, né? Tinha a carteirinha de membro com RI lá. E uma das coisas que até hoje não entra na minha cabeça, por exemplo, o obreiro ou o membro não pode usar uma gravata, camisa vermelha ou gravata larga. Larga. Isso, gravata. Tipo, gravata que passa 7 centímetros. Eu usava uns versículos lá que, tipo, eu cheguei assim. Caramba, não tô entendendo. Então, isso prova o quanto essa igreja ela foi baseada em experiência pessoal, mas não na palavra de Deus. Tá? Essa é a maior prova. Por quê? Falar que Davi Miranda não tinha experiência é mentira. Ele tinha experiência. Certo? Tinha experiência com Deus. As pessoas eram curadas mesmo pelo ministério dele. Certo? Mas
quando entrou na parte de teologia, de ensino, pecou, irmão. Acertou de um lado, errou do outro. É o perigo dos grandes líderes, né? Se isolar, e aí o que ele tem de bom se destaca, mas o que ele tem de ruim vem junto. Não tem ninguém para equilibrar ele, né? Não tem ninguém para falar assim, ó, isso aqui é bom e Deus te deu mesmo, continua nisso aqui, mas isso aqui deixa comigo, que isso aqui você não sabe fazer, não. Certo? Um Moisés e um Arão, sabe? Sei lá. É, um equilíbrio, porque deixou na mão de uma pessoa só, é muito perigoso. Olha onde está a Igreja Católica. Só olhar onde está a Igreja Católica. Adorando o Papa como um Deus. Minha coisa era tão crítica que quando eu tomei a decisão de sair de lá, recebi profecia de morte, vamos colocar assim, né? Porque, ó, você está saindo aqui, não é Deus que está mandando você sair, é o diabo, e você pode contar que Deus vai visitar você com morte. Nossa, Deus! Rapaz, na verdade você morreu mesmo, morreu para Deus e amor e nasceu para Cristo, né? Porque não. Que isso, mano? Isso aí, posso falar para você? Se você quisesse, isso aí cabia até processo. Mas eu acho que tá? Causa muitos danos psicológicos em pessoas. Acho que sim. Muita gente não muda. Muita gente não muda de. É isso mesmo. Muita gente não sai por medo. Ou não muda a cultura por medo. Depois disso aí, acho que 1 ano, 2 anos depois, de eu ter saído, a minha filha faleceu. Aí criou um conflito na minha cabeça. Será que de fato tinha razão? Meu Deus, de forma nenhuma. Gente, vamos aproveitar que a gente está aqui, né, dentro desse comentário do Fabrício. Olha só. Qualquer coisa que falem para vocês que não tenha respaldo bíblico, já descarta na hora. Segundo, tem respaldo bíblico, pastor. A pessoa me mostrou isso na Bíblia. Tá, aí você vai fazer o quê? Examinar as escrituras. Certo? Porque tem respaldo, mas é ela que está interpretando a Bíblia pela sua experiência. Ela está fazendo exegese ou ela está fazendo exegese? Porque exegese é quando você põe a sua verdade no texto. Exegese é quando você tira a verdade do texto. Então tem que tomar esse cuidado. Certo? Para a gente concluir, ó, vamos lá? Bom samaritano? O bom samaritano. Jesus usa a figura do samaritano. Vocês conhecem a história, né? Todo mundo conhece? Todos? O samaritano, um povo desprezado pelos judeus para ensinar sobre compaixão. Aí vocês conhecem a história. Estava lá o samaritano caído, ferido, né? Porque os ladrões roubaram ele, deixaram ele estourado no chão lá. E aí passa lá um judeu, vai para o outro lado. Vai para o outro lado. O que tem a ver com isso, com esse cara aí caído? Mas quando passa o samaritano, pega o rapaz, cuida dele, cuida das feridas dele, hospitaliza ele, dá tudo, o suporte financeiro, emocional, tudo que o cara precisa, certo? Ele conta tudo isso, certo? Para judeus, ele conta essa parábola para mostrar que esse povo desprezado também é alvo da compaixão de Deus. Certo? Contexto cultural aumenta o impacto da parábola. Qual que era o contexto cultural dessa época? Vamos lá, vamos ler aí Lucas 10, do 25 ao 37. Qual era o contexto cultural? Não vai estar aí o contexto, aí está só a história. O contexto é esse. Judeus e samaritanos. Sabe quem eram os samaritanos? Samaritano era judeu misturado com outros povos. Mas tem uma palavra lá atrás que Deus deu para Abraão para ele não misturar sua descendência com outros povos. Então um judeu casava com uma judia. Faz sentido? Quem são os samaritanos? É um povo que tinha judeu misturado com outras raças. Então eles se consideravam judeus, mas os judeus consideravam eles samaritanos. E não se falavam, não se cruzavam. Pra você ter ideia, se um judeu precisasse viajar e passar dentro de Samaria, ele dava a volta. Ele não passava dentro de Samaria. Dava a volta para não pisar em terra contaminada. Olha que nível, né, de cultura que esse povo seguia. Certo? Aí Jesus vem contando uma parábola com essa cultura. Tava lá o cara quebrado lá, passou um samaritano e ajudou. Meu Deus, que vergonha. Os próprios irmãos não ajudaram, mas o samaritano ajudou. Então, quando você entende o contexto, quando você entende quem são os samaritanos, é só se perguntar assim, quem são os samaritanos? Que época que isso aí foi escrito? Quem é samaritano? Quem é Samaria? Aí você vai fazendo esse tipo de pesquisa, quando você vê, você entendeu o que está acontecendo. Quando aquela mulher vai lá no poço
Essa que você ia falar? A mulher do poço, né? A mulher samaritana que vai no poço e aí ela pede água para, quer dizer, Jesus pede água para ela. Ela pega e fala o que para ele? Você não está vendo que eu sou, né? Eu sou samaritana? E o judeu não conversa com o samaritano, não conversa com o samaritano. Quanto mais vim aqui no poço pedir água, eu sendo mulher, aí Jesus falou, se você soubesse quem está falando com você, quem te pede água. É impressionante isso até hoje, tá? Sim. Eu estava de um lado olhando Israel, estava da Jordânia olhando Israel. Puta, vamos atravessar. Não tem essa. Aí saímos de Jerusalém, entrando em Belém. Desce o motorista do ônibus, desce a guia, desce todo mundo. Aí eu desço atrás da guia para falar com ela. O que está acontecendo? Fica tranquilo, vai entrar outro guia, vai entrar outro motorista. Eu não piso na casa dele, ele não pisa na minha. Olha isso, gente! Eu vivi isso. E que ano que foi? Agora, 2014, vai. Aí. 10, 19 anos atrás. Olha isso aí, gente. Estamos viajando aqui. Aqui é onde Davi viveu, aqui é não sei o quê. Para o ônibus, espera aí um minutinho, vai descer, vai entrar outro aqui, porque daqui para lá a gente não pode ir. Não entra. E aí é impressionante, parece que você está saindo do shopping center no Morumbi, você saindo de Jerusalém, da parte onde é o domínio israelense, e aí você entra na parte onde é o domínio palestino, parece que você está entrando num cenário de guerra. Olha a situação. Feio, higiene, tudo é muito diferente. Olha a situação. Tá vendo? Aí quando você entende esse contexto e você lê o que Jesus... Aí você vai entender com mais peso o que Jesus está falando. Tá fazendo sentido, gente? Sim ou não? Sim. Então vamos concluir. Muda aí, Ana Júlia, esse é o último slide. Conclusão e aplicações. Então vamos concluir primeiro. A Bíblia foi escrita em contextos históricos e culturais diferentes dos nossos. Concordam com isso? Sim. Sim. Entender esse contexto enriquece a interpretação. Concordo com isso? Sim. Então qual que é o desafio? Qual é o desafio? Estudar com a mente aberta e buscar o sentido original do texto. Estudar com a mente aberta. Trazer os seus conceitos, seja eles de culturais, religiosos, não traga nada. Não traga, leia a Bíblia e vai entender o que eles estavam vivendo naquele exato momento. O que eles estavam vivendo? O que estava acontecendo lá naquele exato momento? Certo? Tem muito texto na Bíblia e a gente vai fazer alguns testes práticos, a gente vai usar essas regras aí que a gente aprendeu e esse conteúdo para fazer algumas interpretações na próxima aula. Tá? Então, quando vocês estiverem fazendo isso, vocês vão ver o quanto isso é enriquecedor. Você lê o texto uma vez e você entende uma coisa. Quando você lê usando essas técnicas, essas ferramentas, você entende centenas de outras coisas. Certo? Concordância bíblica. Semana que vem, vocês, com certeza, né, hoje ninguém anda mais sem celular, né, mas vai ser muito importante para nós se vocês estiverem com o celular, tá? Para a gente poder fazer algumas pesquisas no celular, como antigamente a gente andava. Se fosse em outra época, eu ia ter que trazer minha concordância, enciclopédia, não sei o que, né, debaixo do braço, falar, vamos lá, gente, vamos estudar a palavra tal. Aí procura lá qual que é a concordância, referência cruzada. Hoje você pega o celular, pergunta lá, e ele traz tudo na sua mão, mastigadinho, certo? Transliterado ainda. Você fala, eu quero essa palavra aqui no grego, por favor, translitera. Para que transliterar? Para quando eu for dar aula ficar bonito para falar, né? Tá, gente? Aqui, ó, essa palavra eu mostro no hebraico e falo, isso aqui chama ágape. Aí parece que eu estou lendo hebraico, né? Porque eu aprendi a transliteração da palavra. Certo? Isso tudo que a gente está aprendendo aqui vai fazer muito sentido para a gente no estudo bíblico, mas não na leitura. Na meditação bíblica, mas não na leitura. No exame bíblico, mas não na leitura. Certo? Então é examinar as escrituras, é estudar a Bíblia, é mergulhar no significado. Para uma pregação, isso importa? Para um ensino bíblico, isso importa? Muito. Né? Quando você vê um mestre pregando, aquele irmão que veio no... O Adson Belo. Bala. Vou falar de Bala. O Adson Belo,
ele é um estudioso da palavra. Ele é estudioso. Ele é, meu pai. Ele é estudioso. Só que ele pastoreia, né? Então ele não só estuda. Quem pastoreia não tem tempo para fazer muita coisa. Então ele pastoreia e estuda. Então você vê que ele prega ensinando ao mesmo tempo. Ou ele prega com conteúdo de ensino. É enriquecedor, né? É enriquecedor. Teve uma hora que deu vontade de falar para ele. Eu estava bem na frente, né? Ele falou, quer que eu pare? Eu fiz assim, ó. Mas ele não viu, ele viu os outros falando, não, para não, continua. Tinha que parar, gente. Não dá. Tem que parar. Quando entrega muito... Mas, pastor, foi muito interessante na pregação dele, observando exatamente os pontos na hermenêutica, ou seja, ele frisando cada verbo dos versículos e apontando, ele voltava, e dava para ver perfeitamente ele aplicando a técnica. Quando a gente fizer a homilética, que vai ser a próxima, vocês vão ter uma atividade. E uma das atividades é essa. Vocês vão ouvir uma pregação, certo? E vocês vão extrair o sermão. Como assim? Você vai descobrir o que o cara fez de sermão. Ouvindo a pregação. Ah, ele fez uma pregação temática. Vocês viram que ele deu um tema? Sim. Sei? Qual que foi o tema? Na minha casa... na minha casa não tem ferreiro. Na minha casa tem. Na do vizinho, não. Não, mas o tema da palavra foi na minha casa não tem ferreiro. Não tem ferreiro. Por que ele põe o não? É tudo estratégia, tá, gente? Tudo estratégia. Sim, para trazer a voz, ou seja, a afirmação de que na minha tem, a reflexão. Na minha casa não tem ferreiro. Como assim? Na minha tem. Na minha tem. Na minha tem. Na minha casa não. Ele usa o não, atrai todo mundo. Não tem ferreiro. Na minha tem. Certo? Vamos agradecer a Deus. Alguém tem alguma pergunta? Ou nós encerramos? Encerramos. Então não é ler a Bíblia, tá? É estudar. Estudar. É meditar. Só de ficar perto aí é melhor. Tá ótimo. Beleza. Vamos agradecer. Gente, ó, tô vendo rostos novos. Estou vendo rostos novos, né? Parece que a gente tá falando em russo, né? Quando a gente fala rostos novos. Rostos novos. Estou vendo rostos novos e quero dar a vocês um bem-vindo aí. Isso vai ser uma grande alegria se vocês continuarem conosco, certo? Não sei se o friozinho afastou a galera hoje, que né, hoje a gente está bem reduzido o número. Né? Não sei o que aconteceu. Né? Se foi o anúncio da pastora de que ela vai viajar e o pessoal já começou, ô, pastor, vai viajar, vou sair de férias. Né? Então, eu não sei o que aconteceu. Mas, espero que na semana que vem, e eu creio que na semana que vem estaremos todos em peso aqui para continuar com a hermenêutica. Amém? Amém. Pai, te damos graça pela sua palavra que não tem nos deixado, Senhor, em falta, que não tem nos deixado órfãos, sua palavra que está cada dia nos ensinando, nos repreendendo, nos instruindo, nos corrigindo, Pai, nos limpando, como o Senhor Jesus disse, que o Senhor continue nos limpando, Pai, que essa noite, Senhor, de aprendizado, que esses princípios da hermenêutica, Senhor, que essa interpretação, que o estudo da palavra, que a leitura, Senhor, seja diferente, não a leitura, mas o estudo, a entrega, Senhor, em entender, em querer entender e buscar a verdade da sua palavra, seja recompensada pela revelação das suas verdades. Que enquanto os meus irmãos estiverem examinando as Escrituras, que o teu Espírito clareie aos olhos, à mente, ao coração deles, a verdade que está dentro do texto, do contexto, Senhor, de cada história, de cada vida, desses homens e mulheres que foram usados por Ti para deixar este livro sagrado para nós. Nós te agradecemos mais uma vez e pedimos que o Senhor continue a nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até semana que vem, se Deus quiser. Esse mesmo horário.